Prezados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Yuri Alves Moreira e você está no programa de formação em Teologia. Atualmente estamos estudando a disciplina Livros Poéticos, Princípios para o Viver e o Louvor. Essa é a lição de número 4 com o título O Livro de Salmos. O livro mais extenso das Escrituras, uma coleção de poemas, orações e louvores que atravessa séculos e continua falando ao coração humano hoje. Meus irmãos, o livro dos Salmos é um livro atemporal. Não é por acaso que ele é um dos livros, senão o livro mais lido da Bíblia. Os Salmos foram escritos há milênios, mas o homem de hoje é essencialmente o mesmo dos tempos de Davi e Asaf. Alegria, tristeza, dor e a necessidade de Deus fazem parte da vida humana em qualquer época. A adoração a Jeová não elimina todos os nossos problemas, mas nos ajuda a suportá-los e compreendê-los. O livro de Salmos é talvez o mais terapêutico da Bíblia. Oferece consolação, bênção e paz. E veja o que nos diz o comentário bíblico Beacon sobre a importância dos Salmos. Lutero descreveu esse livro como uma Bíblia em miniatura. Calvino descreveu como uma anatomia de todas as partes da alma, visto que, como explicou, não existe emoção que não é representada aqui como em um espelho. O lugar que Salmos recebe no Novo Testamento claramente testifica sobre o valor desse importante livro. Dos aproximadamente 263 textos do Antigo Testamento citados no Novo Testamento, um pouco mais de um terço, ou seja, um total de 93, é tirado do livro de Salmos. Isso, irmãos, é muito significativo. Isso mostra a importância de Salmos nas Escrituras. Como Salmos é de fato relevante. Isso é extraordinário. Stanley Ellison, no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, ele nos diz: uma das grandes prerrogativas desse livro é sua característica de ser um inário, e como tal, serviu a Israel e a Igreja quase exclusivamente até há poucos séculos. O livro de Salmos tem sido uma das maiores fontes de inspiração para oração e louvor a Deus. Está localizado no coração da Bíblia. O Salmo 117 é o capítulo central, aliás, é o menor capítulo da Bíblia. Salmo também tem o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119. Se o Salmo 117 é o capítulo central, o Salmo 118, versículo 8, é o versículo central. Ele nos diz: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. O conceito desse versículo reflete o caráter de Davi, e por isso o livro é tradicionalmente chamado de Salmos de Davi. Outras informações relevantes para nós é justamente com respeito ao título. De onde vem esse título Salmos, que está em nossa Bíblia? Os hebreus chamavam esse livro de Sefer Tehillim, que significa Livro dos Louvores. Já na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, aparece como Salmoi ou Psalterion, poemas acompanhados por instrumentos de corda. Daí surgiu o termo saltério, um inário ou coleção de hinos. Com respeito, meus irmãos, a data da composição é muito abrangente. Cerca de 1000 anos se levou para escrever o livro dos Salmos. Por volta do ano 1430 a 536 a.C., ou seja, de Moisés, que escreveu o Salmo 90, até a volta dos judeus do exílio babilônico. Como o Salmo 126, que fala a respeito
do regresso do cativeiro. No entanto, a maioria dos salmos foi escrito por volta de 1000 a 950 a.C., nos anos de maior glória dos reinados de Davi e Salomão. Como nós vamos ver na sequência, Davi é o principal autor do livro dos Salmos. Ele escreveu pelo menos quase metade dos Salmos, e pode ter escrito muito mais do que isso, como nós vamos constatar. O que significa os Salmos para os hebreus? Os Salmos eram não apenas cânticos, mas também livro de oração, expressão completa da vida devocional. Olha que extraordinário. Não apenas os cânticos, mas também a oração também. Há várias orações nos Salmos. Inclusive, é importantíssimo compreendermos quão necessário é o livro dos Salmos para a nossa vida devocional. A nossa espiritualidade ela é amplamente abençoada ao meditarmos nesse valioso livro da Palavra de Deus. Para a igreja, até hoje, saltérios antigos são usados em certas denominações como inários litúrgicos. No tocante à autoria, irmãos, podemos dizer: toda a coleção dos salmos é chamada de Salmos de Davi, porquanto seu nome está no princípio de quase a metade deles, e sem dúvida, muitos outros foram por ele inspirados. Do mesmo modo que os livros de Samuel registram a história de Davi, o livro de Salmos revela seu coração e teologia. Então, se você quiser ter um aproveitamento maior nos seus estudos, ao ler os livros de 1º e 2º Samuel, leia acompanhado de salmos, porque você vai perceber não somente as circunstâncias em que Davi escreveu aqueles salmos, mas também vai compreender o sentimento que havia no coração de Davi em cada momento da sua história. Nos momentos de perseguição, nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, nos momentos de livramento, nos momentos de vitória. Os salmos revelam o coração e a teologia de Davi. Veja o que diz o 2 Samuel, capítulo 23 e versículo 1, na tradução Nova Versão Transformadora. Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé, Davi que foi tão exaltado, Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó, Davi, o amável salmista de Israel. Então notem vocês, Davi é chamado de o amado salmista de Israel. Extraordinário. Porém, meus irmãos, nós sabemos que dos 150 salmos que nós temos em nossa Bíblia, Davi escreveu pelo menos 73, ou seja, quase metade. E é muito provável que ele tenha escrito outros. Por exemplo, esses 73 que nós dissemos, é somente aqueles que são identificados com o título, atribuindo a Davi, mas há outros salmos anônimos. Por exemplo, o Novo Testamento atribui o Salmo 2 a Davi, apesar do título não dizer que era de Davi. Então é possível que Davi tenha escrito muitos outros salmos, mas pelo menos 73 nós podemos atribuir a ele. Asaf é o segundo maior autor, com pelo menos 12 salmos. Os filhos de Coré escreveram 11 salmos. Nós temos Moisés, que escreveu o Salmo 90, é provavelmente o mais antigo salmo que nós temos. Salomão, que escreveu o Salmo 72 e 127. Etã escreveu um salmo. E Emã também escreveu um salmo. Eles completam a lista dos autores identificados. Os demais são 49 salmos anônimos, que não sabemos ao certo quem teria escrito. Porém, segundo a tradução da Septuaginta, nós vemos outros nomes que identificam autores. Então veja, aqui seria outros possíveis autores. Quais são eles? Ezequias teria escrito 15 salmos, dos 120 ao 134, são salmos de romagem, salmos dos degraus, salmos graduais, aqueles salmos de peregrinação. Muitos acreditam que, à medida que os judeus iam para Jerusalém, nas 3 grandes festas,
Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes, eles iam cantando esses salmos. Há um salmo atribuído a Jeremias, outro atribuído a Ageu, outro atribuído a Zacarias e outro a Esdras. Então, provavelmente, esses podem ter sido outros autores de salmos. Isso é muito interessante. Agora, qual é o tema e os propósitos dos salmos? Vejam vocês. O tema central deste livro é louvor, adoração e exaltação ao Senhor. No Salmo 9, versículo 2, nós lemos: Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É uma verdadeira galeria de poemas engrandecendo o seu nome poderoso, um rio de cânticos a Deus. São 3 propósitos principais que nós destacamos. Primeiro, revelar o espírito de devoção. Segundo, divulgar as profecias messiânicas. E terceiro, convidar todas as nações. Então vamos ver. Revelar o espírito de devoção. Apresentar pessoas reais, devotadas a Deus em todas as situações da vida, para que nos identifiquemos com elas e apliquemos as verdades dos salmos à nossa própria vida. É impressionante o quanto nós podemos aprender e nos identificar com os salmos em nossa Bíblia. Segundo, divulgar as profecias messiânicas. Registrar as esperanças messiânicas do povo judeu, cujos salmos profetizaram sobre o sofrimento e a glória do ungido de Deus. Isso é extraordinário. Vocês devem se lembrar do que Jesus falou no Novo Testamento. Lucas capítulo 24, versículo 44. São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, de fato, os salmos, que era o livro que encabeçava o terceiro grupo da Bíblia hebraica, que era o grupo chamado Escritos, os salmos testificaram muito de Jesus. É impressionante o quanto nós aprendemos com os salmos messiânicos. Terceiro, convidar todas as nações, convocar os povos, os santos, os anjos e toda a criação para juntos tributarem culto e louvor ao Senhor Criador. As epígrafes dos salmos. Uma outra questão muito interessante, irmãos, é nós identificarmos os títulos ou epígrafes que vêm nos salmos. Por exemplo, no Salmo de número 3, nós vemos 2 títulos diferentes. Então nós temos, por exemplo, na tradução de Almeida, revista e corrigida, a epígrafe em negrito, que é colocada pelos editores, não está nos originais, que nos diz: Davi confia em Deus na sua adversidade. Essas epígrafes são muito úteis porque elas resumem o capítulo ou a perícope que vem na sequência. Mas nem sempre elas estão corretas, por isso nós temos que ter um certo cuidado. Por exemplo, quando a epígrafe diz a parábola do rico e de Lázaro, ela falha porque ali não é uma parábola, mas é uma história real, porque parábola não tem nome próprio. Como Jesus fala o nome de Lázaro e Abraão, então não se enquadra no que entendemos por parábola. Ou, por exemplo, a parábola dos 10 talentos. Mas não são 10 os talentos que são distribuídos. Quando o Senhor vai se ausentar e deixar os seus bens com seus servos, para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1. Veja, não são 10 talentos. Mais adequado seria a parábola dos talentos. Ficaria melhor. Então nem todas as epígrafes estão corretas, por isso nós devemos ter um cuidado. Porém, existe um outro título que é apresentado aqui nesse texto. Embaixo da epígrafe em negrito nós temos o título, no Salmo 3. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Então esse título está no original, podemos até pregar sobre ele. Então esse título
ele muitas vezes identifica os salmos, traz-nos muitas informações valiosas, tais como o tema principal do poema, a autoria do cântico, o tipo de salmo, o acontecimento que levou à sua composição e instruções musicais para a execução. Outra informação relevante é sobre a palavra Selá, que aparece 71 vezes em 39 salmos. É incerta a tradução dessa palavra, mas muito provavelmente signifique pausa para a meditação, um convite a parar e refletir sobre o que estava sendo cantado. Outras palavras que nós devemos considerar, que aparecem recorrentemente nos títulos dos salmos, é a palavra cantor-mor. Na tradução de Almeida, Revista Corrigida, aparece cantor-mor, mas na tradução de Almeida, Revista e Atualizada, aparece mestre de canto. Então veja que a atualizada meio que traduz esses termos. Neginote, instrumento de corda. Masquio, salmo didático. Jedutum. Jedutum, aparentemente, o nome de um dos diretores musicais. Gitite, os lagares. Então precisamos nos familiarizar com estas palavras que estão presentes em Salmos. Um ponto muito importante de nós considerarmos é justamente o paralelismo na poesia hebraica. Vejam que a poesia no Ocidente normalmente ela contém um paralelismo de palavras. É um paralelismo verbal. Então, normalmente, na poesia que nós estamos familiarizados, as frases rimam, as palavras elas estão encaixando uma na outra. Normalmente, a terminação da palavra é igual para fazer uma rima. Não é assim na poesia hebraica, porque o paralelismo da poesia hebraica está nas ideias. É uma relação entre versos baseada no conteúdo, não na rima. Isso garante que a mensagem do poema preserve seu efeito mesmo em traduções. Aqui está a riqueza. Porque se fosse um paralelismo de palavras, nós iríamos perder o sentido ao traduzir, do hebraico para o português, por exemplo. Mas por ser um paralelismo de ideia, é preservado. E de todos os paralelismos, nós temos três principais. São eles: paralelismo sintético, paralelismo sinonímico e o paralelismo antitético. Vamos compreendê-los. Primeiro, paralelismo sintético. O que significa? A segunda parte amplia o pensamento da primeira, aprofundando progressivamente a ideia central. Um exemplo disso, meus irmãos, nós temos no Salmo 119 e versículo 97. Então perceba. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Perceba que a segunda parte amplia o pensamento da primeira. Primeiro o salmista declara que ama a lei, e depois ele diz que a sua meditação em todo dia. Isso é paralelismo sintético. O segundo tipo é o paralelismo sinonímico. A segunda parte repete com sinônimos o pensamento da primeira. As duas partes são ligadas pela conjunção e. Então veja, o Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Veja que ele diz a mesma coisa com outras palavras na segunda frase. Ou o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esse é o paralelismo sinonímico. Repete a mesma coisa com palavras sinônimas. O terceiro e mais conhecido paralelismo é o paralelismo antitético. A segunda parte é uma antítese da primeira, mostrando o contraste. As partes são ligadas pela conjunção mas, como no Salmo 71 e versículo 7. Veja o que nos diz esse texto. Sou como um pródigo para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Então esses três
tipos de paralelismo são os principais. E nós vimos exemplos disso. É notável, irmãos, nós vermos que no Salmo 1 nós temos exemplo desses 3 paralelismos. Por exemplo, no versículo 1 nós vemos o paralelismo sintético. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vejam vocês, nós vemos aqui as palavras anda, detém e se assenta. Há uma progressão. E também ímpios, pecadores e escarnecedores. Então, dessa forma, nós vemos que o pensamento ele é ampliado e aprofundado. No versículo 2 nós temos um exemplo do paralelismo sinonímico. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então vejam vocês aí o exemplo desse paralelismo. Mais uma vez nós temos no versículo 6 o exemplo do paralelismo antitético. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui há um contraste, há uma antítese. Se o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos ímpios perecerá. Então dessa forma nós vemos o exemplo dos 3 paralelismos no Salmo 1. Outra riqueza dos salmos, irmãos, é justamente nas figuras de linguagem. Aqui nós destacamos pelo menos 10 figuras de linguagem que aparecem no livro dos salmos. Por exemplo, a símile. Essa figura faz uma comparação por semelhança em um ou mais pontos. É uma comparação formal e usa a palavra como. Veja o Salmo 1, versículo 3. É como árvore. Isso é símile. Metáfora. Compara por representação, declarando uma coisa para ser outra, sem a palavra formal como, por exemplo. Veja no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Isso é uma metáfora. A Bíblia está rica em metáforas, né? Nós reconhecemos metáforas no dia a dia também, como aquela metáfora que diz que a pessoa fala pelos cotovelos. Ou seja, isso quer dizer que ela fala demais. Alegoria é a figura de metáforas que se estendem ao redor de um tema central. Como no Salmo 80, versículo 8 a seguir. Israel é aqui descrito como uma videira do Egito. Metonímia substitui uma palavra por outra, estabelecendo relação entre as duas. Como no Salmo 73, versículo 9. Com a língua se apossam da terra. Então veja, língua aqui no sentido de palavras. Sinédoque consiste no emprego de uma palavra em lugar de outra, na qual está compreendida ou vice-versa. Como no Salmo 52, versículo 4. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. A língua está no lugar da pessoa. Ainda nós temos a hipérbole. É um exagero empregado para dar maior ênfase, como no Salmo 6, versículo 6. De tanto chorar, inundo de noite a minha cama. Claro que isso aqui é um exagero, né? Como a pessoa vai chorar tanto a ponto de inundar a sua cama? Personificação. Fala de objetos inanimados ou ideias abstratas, como se fossem seres vivos. Salmo 35, versículo 10 diz: todo o meu ser exclamará, quem se compara a ti, Senhor? Então veja, como nessa figura que eu coloquei aqui de um garfo que tem vida, né? Apóstrofe, semelhante à personificação. É a figura em que o orador se dirige a pessoas ausentes ou objetos inanimados como se estivessem vivos presentes. Como no Salmo 114, versículos 5 a 7. Por que fugir, ó mar? Antropomorfismo. Atribui a Deus características humanas. Como no Salmo 10, versículo 12. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão. Por que isso aqui é tão importante, irmãos? Porque a gente sabe que Deus é espírito.
Jesus disse: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas a Bíblia, nessa figura de linguagem, atribui a Deus, por exemplo, mãos. Temos também antropopatia, que atribui a Deus paixões e sentimentos humanos, como no Salmo 6, versículo 1: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Então, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, isso é atribuir a Deus sentimentos humanos. Então, perceba como o livro de Salmos, como literatura, é rico em figuras de linguagem. Isso é muito extraordinário. Os salmos normalmente são divididos em 10 grupos principais. São eles: didáticos, instruem sobre o caminho do bem e da prosperidade espiritual; gratidão e louvor, também chamados de salmos de aleluia, elevam louvor e gratidão a Deus; históricos, recordam acontecimentos como o êxodo e o cativeiro babilônico; imprecatórios, invocações de julgamento contra os inimigos, à luz da ira de Deus contra o pecado; da lei, proclamam a grandeza dos decretos de Deus e as bênçãos de quem os pratica; messiânicos, esses poemas prefiguram o Cristo Rei e o Cristo Sofredor, profetizando seus 2 adventos, o primeiro em humilhação, o segundo em glória. Então veja, Cristo como Rei universal, o ungido reinando sobre todas as nações. Temos aqui o Salmo 2, Salmo 45, 72, 110. No 110 está escrito: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. No 45 diz: Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. São salmos messiânicos que falam da glória de Cristo. Mas existem também salmos que apresentam Cristo como sofredor, profecias notáveis do sofrimento do Messias, como o Salmo 22 e o Salmo 69. O Salmo 22, meus irmãos, ele começa com uma das 7 palavras da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 16, o salmista diz: Traspassaram-me as mãos e os pés. É uma clara alusão à crucificação de Jesus. No versículo 18 diz: Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha cabeça, ou sobre a minha túnica, né? Exatamente o que aconteceu no momento da crucificação. Temos também traços messiânicos, referências ao rei Davi, que apontam profeticamente para Cristo, como o Salmo 24, que tem sido chamado Salmo da Ascensão. Ainda, meus irmãos, temos os salmos da natureza, celebram o poder criador de Deus, manifesto no universo. Temos os salmos penitenciais, o salmista roga perdão, reconhecendo suas falhas. O principal desse é o Salmo 51. Temos outro muito conhecido também, que é o Salmo 32. Temos os salmos de peregrinação, do 120 ao 134, cânticos dos degraus, entoados pelos judeus, ao subir para o templo em Jerusalém, nas festividades nacionais. Então temos a festividade da Páscoa, Tabernáculos, Pentecostes. Era comum os judeus subirem cantando esses salmos. Temos os salmos de súplica, clamores ao Senhor por socorro e intervenção divina. Ainda os salmos acrósticos, cujas estrofes seguem a ordem do alfabeto hebraico. Destaque nós temos para o mais longo, que é o Salmo 119. A cada 8 versículos nós temos salmos que começam com uma letra específica do alfabeto hebraico. Então nós temos 22 divisões. As 22 consoantes do alfabeto hebraico estão presentes nesse texto. Isso é uma riqueza literária. Todos engrandecendo a palavra de Deus. Por fim, meus irmãos, nós temos aqui a divisão do livro de Salmos. Os 150 salmos foram divididos em 5 livros.
correspondendo tematicamente ao Pentateuco. Os rabinos antigos o chamavam de o Pentateuco de Davi. Então, por exemplo, do Salmo 1 ao Salmo 41 nós temos o primeiro livro, que tem um paralelo com Gênesis e tem tema central o pecado do homem e sua necessidade de Deus. O nome de Deus que é enfatizado nesse primeiro livro é Senhor, Yahvé, é o tetragrama, o nome impronunciável de Deus, as 4 consoantes, Yod, Re, Vav, Re. O segundo livro corresponde aos Salmos 42 ao 72, que tem um paralelo com o Êxodo. O tema central, salvação e libertação de Israel. O nome de Deus que é enfatizado é o nome Elohim. Terceiro livro corresponde aos Salmos 73 a 89. Há um paralelo com o Levítico. O tema central é tabernáculo, liturgia levítica e santidade de Deus. O quarto livro corresponde aos Salmos 90 ao 106. Tem um paralelo com Números. E o tema central, perigos e proteção divina na peregrinação pelo deserto. O quinto e último livro corresponde aos Salmos 107 ao 150. Tem um paralelo com Deuteronômio. O tema central, a palavra de Deus, a lei e o louvor. E o Salmo 119 é o âmago dessa porção. Se fizermos do louvor a Deus parte inseparável da nossa vida, a murmuração será substituída pelo canto e a tristeza pela alegria. Amém, meus irmãos? Terminamos aqui essa aula, que foi uma espécie de aula introdutória ao livro dos Salmos. Nas próximas aulas, nas lições de números 5 e 6, nós vamos se aprofundar a cada grande seção desse livro de Salmos, falando a respeito de cada um desses grupos de salmos com mais detalhes, dando exemplos através de alguns salmos. Que Deus te abençoe, você que chegou até aqui, é porque gostou desse conteúdo. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixe aqui nos seus comentários o que você achou dessa aula e que Deus te abençoe amplamente em seus estudos. Fique com Deus.